Oi, gente, aí, tudo bem? Domingou por aqui, vamos fazer um almocinho. Vou levar vocês para acompanhar. A Meguinha tá aqui latindo, Meg. Vou levar vocês para poder acompanhar esse almoço. E o Mike tava fazendo uma costela, se eu não me engano. Vai fazer assado no forno mesmo. Eu também vou fazer uns legumes assados no forno e vou gravar para vocês acompanharem com a gente esse almocinho de domingo. Já deixa aquele like, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Ó, por aqui tá um dia super lindo, ó, não tem uma nuvem no céu, todo aberto, um solzão. Vamos aproveitar aí pra fazer um almoço, né? Que Deus abençoe o nosso domingo, abençoe a família de vocês também. E é isso. Bora lá, gente, que eu vou gravar pra vocês. E também vou assar uns legumes lá no forno. Pessoal, aqui o Mike comprou 2 pedaços de costela, né? Pra gente fazer assado. E aí, ele vai pegar essa costela, ele passou um pouco de manteiga nela, né? E ele começou a colocar um sal de parrilla em chimichurri. É uma delícia, é um sal para churrasco. Muito gostoso. E ele passou bem, né? Começou a colocar em todos os lados dela. E aí ele vai fazendo uma caminha com cebola. Porque quando ele vira, que ele vai embrulhando, né, no papel manteiga para depois ir ao forno, fica uma delícia o sabor que sai da cebola na carne, gente. Aí ele embrulha ela também bem fechadinha, não deixa ficar passando nada para poder colocar no forno para assar. Aí ele vai fazer esses 2 procedimentos com as duas. E depois também ele vai fazendo esse procedimento com uma carne de porco também que ele comprou. Ele também comprou 2 pedaços, né? E aí ele vai pegar e vai fazer o mesmo procedimento. Agora ele ainda tá fazendo com a costela, a outra parte da costela. E eu acho uma delícia, gente, esse sal. Ele dá toda a diferença. Se um dia vocês puderem, vocês comprem para poder experimentar. Tanto no churrasco, quando vocês forem fazer uma carne mesmo assada, um bife, sabe? Fica uma delícia. O sabor que ele dá é impressionante. E é natural, né? Porque são as ervas, né? Do que é feito chimichurri. E coloca também o sal grosso, né? É uma mistura, na verdade, ali. E aí ele também comprou esses 2 pedaços, né, de carne de porco. Ah, não, essa ainda é a costela. Ele ainda não tá com carne de porco, não. Então foram 3 pedaços de costela, gente. Falei errado, foram 3 pedaços. Porque nessa hora que ele tava aí, eu tava aproveitando pra poder limpar a casa, né? Então eu tava perto dele fazendo. Aí agora que eu vim aqui colocar o vídeo pra vocês, e eu tô reparando. Foram 3 pedaços, então, de costela. E depois tem a carne de porco também, que ele vai colocar. A carne de porco, se eu não me engano, é tocinho de barriga que ele comprou. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o que foi que ele comprou. Porque eu esqueci até de confirmar com ele. E aí eu achei que não tinha mais papel alumínio pra poder colocar e fazer daquela forma como ele tinha feito, né? Porque o papel manteiga também tinha acabado. E aí ele falou, vamos fazer na forma então. Aí ele começou a temperar da mesma forma, colocou. Depois que eu coloquei os temperinhos, né? Eu pude perceber que eu não tinha mais azeite, né? E aí, gente, eu tive que apelar e usar um pouco de óleo mesmo, não teve jeito. Aí eu coloquei, né, um pouco de chimichurri, coloquei alho frito, coloquei sal, coloquei salsa, coloquei colorau, um colorau bem forte, esse é um colorau puro. Comprei lá numa casa do norte até. Aí já aproveitei para fazer um suquinho de maracujá pra gente poder almoçar, né? Tinha comprado dois maracujás. E aí eu cortei eles, gente, tava com tanto caldo, tava uma delícia. Aí já aproveitei também pra fazer um suquinho delicioso.
Ó. Ficou muito bom. Muito bom. Ao fundo ficou ainda um pouquinho de semente, né? Ai. Um pouquinho de semente, mas... Pessoal, vocês já ouviram falar num bolo chamado Nega Maluca? Esse bolo, ele fica muito fofo. Então, eu esquentei uma xícara de chá de água. Na verdade, deixei ferver. E coloquei uma xícara de cacau 50%. Aí bati bem. Ó como ficou, até saindo fumaça. E o que ele... A água fervendo, ele vai acentuar o sabor desse cacau. E a cor também realça, fica linda a cor do cacau. Olha como que fica bem preto. E aí, são 3 ovos. E eu fui acrescentando um ovo de cada vez e batendo. Porque senão cozinha, né? Então, você vai acrescentando um por um e continua batendo. Aí, depois disso, eu venho com 1,5 xícaras, mais ou menos, de farinha de açúcar, quer dizer, desculpa. 1,5 xícaras de açúcar. Aí, depois disso, eu vou continuar batendo e coloco meia xícara de óleo. Bato. E depois eu vou vir com 2 xícaras de trigo peneiradas, né? Aí rapeia o copo, né? Pra não ficar nada no fundo, pra aproveitar tudo. Eu também coloquei uma pitada de sal. E depois eu deixei bater bem, gente. Bater bem mesmo, pra não ficar com cheiro de ovo depois. Deixei bater bastante. Porque na hora que vier com trigo, não pode ficar batendo muito, né? Senão ativa o glúten e não fica legal a massa. Então você tem que bater bem pouco. Colocou só uma batidinha mesmo pra misturar e já desligou a batedeira. Não pode ficar batendo. Aí eu peneirei 2 xícaras, né? Cada xícara tem a medida de 240 ml. Peneirei ela e coloquei pra bater. Bati só um pouquinho, parei. Aí eu vou acrescentar, olha como vocês fazem. Olha como vocês... pra vocês verem como fica grudado do lado. E aí eu coloquei 1 colher de sopa de fermento, né? Pra bolo. E bati um pouquinho e pronto. Acabou, gente. Não precisa bater mais do que isso. É o suficiente. Ficou uma massa linda. Eu já tava com a minha forma untada, né? Eu untei ela mesmo só com óleo e trigo. Olha pra vocês verem que massa linda, uma massa homogênea. Nossa, maravilhosa. Aí eu vou levar ao forno, né? A 180 graus. E depois eu mostro pra vocês como ficou. Aproveitei tudo, gente. Rapa bem a panela mesmo pra tirar tudo. Gente, olha, ele ficou pronto. Eu tirei ele, coloquei um pouquinho de uma caldinha. Olha como que ele fica. Ó, ai, ele até quebra de tão fofinho. Uma delícia. Aproveita pra vocês fazerem essa receita. Não vai leite. Olha como que é maravilhoso. Vou filmar mais de pertinho pra vocês verem. Ó. Olha como que fica. Pode colocar mais calda, mas eu não quis, não, senão fica muito doce. Apesar que não tá doce, né? Porque era o cacau 50%. Mas... Viram? Gente, acabamos de tirar, ó. Tá até saindo o ossinho dela. Ó. Olha só. Barulho alto de televisão aqui no fundo. Tava lavando a louça aqui. Olha como que ficou. Ó. Ó, pessoal. Mike, experimenta aí pra gente ver como ficou. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Desfiando. Deixa eu ver. Pessoal, façam assim costela no forno, é uma delícia. E não fica gordurosa igual quando faz na panela, né? Fica soltando aquele monte de gordura. Fica separadinho da carne. Uhum. Uma delícia. Ó. Já até caiu a noite. Porque ela não ficou pronta no almoço.
aquela hora que a gente... Gente, é isso então. Agora a gente vai jantar aqui. Ela já ficou pronta. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Aproveita para se inscrever e compartilhar com os amigos, tá? Tchau! E hoje tem a nossa amiga Euridice aqui também, ó. Oi, amiga. Boa noite, com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.